pessoal, tudo bem? Como passaram esses dias? Tudo certo? Espero que vocês estejam acompanhando muito bem as aulas. Bom, agora a gente vai iniciar o segundo bimestre, tá? Nosso segundo bimestre, nós vamos iniciar ele através dos triângulos. A gente já vinha vendo semelhança de triângulos e agora a gente vai entrar num triângulo específico, que é o triângulo retângulo, que vocês amam, a bendita da hipotenusa, né? Que vocês amam e que a gente vai trabalhar agora o Teorema de Pitágoras, tá? Bom, no princípio, assim, pra gente começar a introduzir Teorema de Pitágoras, o que a gente precisa de informação sobre o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras, ele é aplicado apenas em um triângulo, tá? No triângulo retângulo, e a característica do triângulo retângulo é que ele tem um ângulo de 90 graus, certo? Então, todo triângulo retângulo tem que ter um ângulo de 90 graus, correto? Tranquilo quanto a isso, né? Bom, a partir daí, a gente tem que aprender a correlacionar os lados. Como assim? A gente vai nomear os lados desse triângulo retângulo. De que forma? No ângulo reto, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados a gente chama de cateto, tá? Mais pra frente a gente vai renomear esses catetos, mas aí fica para uma próxima aula, correto? Então, a gente tem que sempre lembrar que a nossa hipotenusa está oposta ao meu ângulo de 90 graus, tranquilo? Então, vamos lá. A fórmula do Teorema de Pitágoras, vocês já devem ter tido contato, com certeza, com a fórmula. Então, a gente vai falar que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Como assim? H ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certo? Vai aparecer aí na tela de vocês a fórmula. Nesse caso, a gente coloca como A, B e C para facilitar, tá? É porque muitas atividades vão vir. Acha o valor de X, acha o valor de Y, para a gente identificar qual que é o lado, qual que a gente vai querer visualizar, correto? Então, vamos lá. Vamos para um exemplo bem clássico, bem tranquilo de ser visualizado. E é uma dica muito grande para quem... não consegue lembrar a fórmula, que tem um pouco mais de dificuldade de lembrar das fórmulas, certo? Então, a gente olhando essa imagem, a gente pode visualizar o seguinte. Vocês estão vendo que tem um lado que mede 3, um lado que mede 4 e um lado que mede 5. Outro detalhe muito importante dentro do triângulo retângulo é que a minha hipotenusa sempre vai ser o maior lado. A hipotenusa sempre é o maior lado, correto? Tem que calcular a hipotenusa, quero achar o valor da hipotenusa e ela deu abaixo do que qualquer um dos outros lados, tá errado? Então, a hipotenusa é sempre o maior lado. Então, olhando aí a imagem, eu tenho um quadrado de lado 3, um quadrado de lado 4 e um quadrado de lado 5. Será que tá certo essa imagem? A gente pode tirar essa prova real. De que forma? Toda vez que eu somar os catetos, os quadrados dos catetos, tem que dar o quadrado da hipotenusa. Então, se a gente olhar lá no quadrado azul, a gente tem 9 quadradinhos pequenos dentro do grande, certo? E no amarelo, a gente tem 16 quadradinhos pequenos dentro do grande amarelo, certo? Se eu somar 9 com 16, vai dar 25. E comparando com o quadrado vermelho, realmente a gente tem 25 quadradinhos pequenos vermelhos, certo? Então, aí é um triângulo retângulo que a gente pode se dizer perfeito, correto? Então, vamos para um outro exemplo. Exemplo 2. No triângulo ABC,
ilustrado a seguir, encontre o valor de A. Quem que é meu A? Ele é cateto? Ele é a hipotenusa? Bom, identificando ali o ângulo reto, a gente descobre que o nosso A é a hipotenusa, certo? Então, eu vou colocar que A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 4 mais 25. A ao quadrado é igual a 29. O A, a operação contrária de quadrado da potência ao quadrado é a raiz. Então, A é igual a raiz de 29. A vai ser aproximadamente 5,39. Então, o valor de A é aproximadamente 5,39. Continha, substituição, básico, tranquilo. Vamos para um próximo exemplo. No triângulo retângulo ABC, ilustrado a seguir, encontre o valor de B. Agora, eu não estou mais trabalhando com a hipotenusa. Agora, eu quero saber o valor de um dos catetos, correto? Então, na substituição da fórmula, no lugar do A, eu vou colocar 10 ao quadrado, igual a B ao quadrado, mais 8 ao quadrado. 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado, dá 100. É igual a B ao quadrado mais 8 ao quadrado, que é 64. Aí, o 64 está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. 100 menos 64 é 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, o valor de B é 6. Lembrando sempre que a partir de agora nós estamos trabalhando com medidas. Se meu exercício não der a unidade de medida, ok, deixar sem unidade de medida, sem problema nenhum. Agora, se ele estivesse colocando centímetros, ou metros, ou milímetros, a gente teria que estar identificando, tá? Tranquilo, pessoal? Bom, basicamente, Teorema de Pitágoras é isso. A gente vai trabalhar para descobrir a altura, para descobrir distâncias, para descobrir a própria hipotenusa, tá? Então, a gente vai ter bastante exercícios para ser feitos para a gente conseguir praticar, realmente praticar o Teorema de Pitágoras, tá?